gente não consegue, né? A gente sabe que dá Começou problema, a né? gravar, isso. E aí, deixando salvo lá, o pessoal acessa tanto pela UE quanto pela escola. Isso. Agora está gravando, vai dar certo. O meu padrão não é salvar essas aulas. Na hora que a gente está Hoje é uma assistindo é exceção. divertido, mas depois, assim, depois não é tão legal, sabe? Assim, Não, não é. não, E aí, assim, teria que editar muito, né? Teria que fazer. Isso, exatamente. Então, a aula que a gente deixa na internet, normalmente a gente vai cortando, faz mais curtinho, né? E essa Uhum. aqui vai fluindo aí como for, né? Hoje a gente está fora do padrão, porque o meu padrão não é o Zoom, né? Meu padrão é o Meet. Ah, Estou aqui te atendendo. Pedir pois desculpa. é. Eu gosto de ter o controle, já que eu que vou. Controlador. Da próxima vez eu não vou deixar você no Zoom, hein? Você vai ver. Fico mais confortável assim. Com a câmera desligada? Tá, desliguei o vídeo, assim fica mais fácil. Desligar a câmera te deixa confortável, tá bom. É, Quando eu começar a mas, falar mesmo, eu, não, daí eu eu posso paro de ligar. ver a carinha de todo mundo, mas antes é bom. Tá bom, Muito bem. tô adiantando algumas coisas aqui. Dia curto, Ah, entendi. Você desliga a câmera para fazer outra coisa para enquanto eu fazer vou outras falando. coisas aqui. É isso que eu falo, que na aula a gente não pode fazer isso, né? Porque senão o pessoal aproveita para fazer outra coisa e não presta atenção na Não aula. presta atenção na aula, A gente exatamente. está numa campanha para que todo mundo assista, né, com a câmera ligada, né? Para o professor é muito melhor, né, Guilherme? Para a gente que está aí falando É e muito vendo as melhor. carinhas, né? É muito É melhor. outra coisa, né? Na verdade, assim, se for alguma coisa expositiva e eu olhar aqui as câmeras todas fechadas, dá vontade de ir embora, né? Dá, Você fala, tô dá falando com a vontade de ir parede, embora. né? Qualquer um que É porque passar você e não olhar vai sabe falar, quem está do outro lado, né? Você não tem certeza que você o não pessoal sabe está se ali. tem alguém, né? É, exatamente. É, fica bem ruim mesmo. Vocês estão com aula online, Simone? Nós estamos. A gente vai voltar total presencial em agosto. Mas a gente, essa Ainda não pós-graduação voltou? que a gente falou, não, presencial só alguns encontros, né? Mas Aham. a gente vai ter agora de novo totalmente presencial e vai continuar tendo online. Porque eu tenho muitos alunos de outros estados, né, Guilherme? Não dá para voltar 100% Não dá, presencial. né? E quando a Após aula. nós temos alunos de vários lugares. E não dá para colocar um monte de celular para a pessoa ficar assistindo a aula, umas câmerazinhas, né, no meio da sala, né? Vai Exatamente. virar uma coisa assim, né? Misto, Vai, né? Umas pessoas estão lá e outras estão remoto, né? exatamente. A É. gente vai voltar agora em agosto, a gente vai ter também. Mas é um teste, né, de como vai ser, né? A gente tem vários cursos já presenciais, cursos rápidos, né? Mas nem o técnico, nem a pós não voltou 100% presencial. Vai voltar em agosto. Vamos trazer o pessoal de volta. É, tem que trazer, né? Todo mundo tem que ter Tem. coragem de Está sair de fazendo casa de falta, né, o novo. presencial. Mas esse Aham. pessoal que faz a distância, eles têm os encontros, né? Então, eles vêm para a escola, eles ficam... Tem turma que são 2 dias, 4 encontros, outras turmas são 4 dias, né? Então, aí já todas as aulas práticas a gente traz para esses momentos, né? Para poder... Mas, né, o presencial tem suas vantagens, sim, com certeza. Tem Só da sim, com gente poder certeza. ver e conversar já é diferente, né? É diferente, é diferente. É, E a gente comunica com mais do que só palavras, né? O corpo inteiro sim, comunica, né? com Então, certeza, quando você só vê só escuta a voz, você perdeu é. bastante da comunicação, né? Sim, com certeza. Bom, Não tem. então, olha na hora ali. Quantas pessoas nós temos? Você fica à vontade, tá? Você que está no comando. É, A gente está chamando o pessoal aqui pelo WhatsApp para ver se. Essa questão de horário também, tem vezes que a gente
acha que 19 horas é bom, tem dia que a gente acha que é mais tarde, mas é complicado. Eu acho que eu vou começar. Eu vou Vamos começar, porque que o pessoal vai entrando, der né? 12 minutos, eu acho que E tá bom, né? é um começo, né? É uma espera, né? Depois disso, a gente vai acabar privilegiando quem se atrasa, né? Exatamente. Então é melhor quem se atrasa sentir que perdeu alguma coisa. Perdeu um pouquinho. Perdeu um Vamos lá. pouquinho, exatamente. Vamos lá? Vamos. Eu queria ver a carinha, será que eu consigo ver de todo mundo? Letícia, Vamos lá. Luciana, Estou Rosana. aparecendo, peraí. Aqui do lado da UE é uma escola, e é de criança, então eu estou escutando um monte de barulho, vocês estão ouvindo, não? Sim. Vamos E lá. costuma Deixa eu ter acender a luz aqui, jogo peraí. de ter uma quadra, então às vezes pode começar uma gritaria, aí vocês vão saber que não é funcionário da UE, é as crianças aqui do lado. Muito bem. Pronto. Nossa, eu tô com uma luz bem, ó. Tá, parece Tá, divino, você está assim, né? iluminada. Eu tô Exatamente. Tá, iluminada. sim. Legal. Então, eu sou... Até tem uma mensagem. Eu sou o Guilherme, eu sou o diretor da UE Software. Eu trabalho, eu sou aqui, minha função, na verdade, dentro da empresa é fazer os programas. Então, se alguém entrar em contato aqui qualquer dia para falar aqui na UE e tal, vai ser mais difícil falar comigo, porque a minha função realmente é ficar lá no fundo, fazendo mesmo os programas e cuidando para que tudo funcione, dando suporte, né? Por outro lado, aqui agora vocês vão poder ficar à vontade para me perguntar à vontade, porque eu vou ter resposta para tudo, né? Então, se ninguém perguntar nada também, a gente perde a ocasião, mas eu acho que o legal é esse, assim, é poder aproveitar a oportunidade de perguntar, né? Por isso é ao vivo. Ah, é isso, não sei, eu sou arquiteto, não sei se tem mais o que falar de mim, não. E vou conduzir aqui a conversa aí por quase uma hora aí pela frente, né? Então, obrigado pela atenção de vocês. Na verdade, eu vou mostrar os programas da UE e a gente pode ir conversando de paisagismo no caminho e eu vou compartilhar a tela do meu computador, né? Então, Tá, eu ia te perguntar, Guilherme, se você prefere que as perguntas sejam durante a explanação ou se você prefere que deixe para o final. é, pode ir perguntando durante, ou se você quiser, se você achar mais confortável, pode ir botando no chat. Uhum. Que depois eu vou, quando der uma pausa para respirar aqui, eu tenho um outro Você monitor vai aqui do dando meu uma lado, olhada. aí eu dou uma olhadinha e vejo Tá. perguntas e aí eu posso responder, né? Porque às vezes pode ficar meio estranho cortar assim a frase, né? Isso. Uhum. Tá ótimo. Na sala de aula é bom, né? Você levanta a mão, o professor vê que alguém quer falar, né? Você não vai falar junto. Mas também quando eu falar, se eu lembrar de perguntar, se alguém tem dúvida, pode falar também. Eu não preciso decorar o roteiro, mas é fácil de ir mudando. Tem um recado aqui da Rosana, da incubadora de empresa, eu lembro. Eu estava olhando para você, você está meio de lado, né? Mas legal, legal. Aí, traduzindo para todo mundo, né? A UE, quando eu comecei a UE, eu estava na faculdade. Eu estava no terceiro período da faculdade, em 97. E o primeiro programa, que é o Auto Landscape, ele ficou pronto só quando eu formei, lá em 99.
mas de 97 a 99 eu tive na incubadora de empresa. É um nome engraçado, né? Parece que era um pintinho dentro de um ovo, né? Com um monte de galinha chocando, mas a ideia é mais ou menos essa mesmo, né? Na época, o programa do governo era pessoas que têm uma ideia de projeto, desenvolverem o projeto e aproveitarem a infraestrutura lá na universidade e tal. Ainda existe a incubadora aqui em Juiz de Fora, chama CRIT. O projeto mudou muito, eu já não sei mais como é que funciona, mas o modelo funciona e é legal, porque, de qualquer forma, tá aí, a UE é fruto de uma iniciativa do governo, né? Legal. O governo tem um monte de iniciativa ruim, mas tem algumas que são boas, então tem boas também, né? Tem que É igual aproveitar a cabeça de oportunidade, bacalhau, né? ninguém viu, mas existe. Bacalhau tem cabeça, ele não nasce, Sim. né? Então, Muitas, muitas empresas surgem dessa forma, né? E é o comecinho mesmo, né? e especialmente empresa de tecnologia, né? Uhum. Porque você precisa de um capital intelectual e é caro você juntar isso, né? Depois que você já está no mercado, né? Imagina, se você tem conta para pagar, se você está louco lá, você não consegue. E aí, de repente, na universidade, enquanto você é estudante, você consegue ter essa paz de espírito, porque, né, eu morava com a minha mãe, né? Então a roupa estava lavada, né? Tinha comida na mesa. Então tem uns confortos que te dá possibilidades, né? Para quem aproveita, né? As oportunidades estão aí, a gente tem que aproveitar. Não é isso? Então, vamos lá, eu vou compartilhar minha tela, aí todo mundo vai poder desligar o monitor e voltar a fazer outra coisa. Legal, tá bom? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Rosana? Legal. E saiu da incubadora para virar paisagista. Muito bom. Eu estou compartilhando a tela, deu certo aqui? Tá sim. Certo. Vou botar os botõezinhos aqui do lado. Ok. Então, o ícone do sistema da UE é esse aqui, a UE Land Office. Eu vou abrir ele. Então, vocês já viram um pouco da história da UE. A gente começou lá em 97. O primeiro programa foi esse aqui, o Auto Landscape. E aí foram nascendo outros e o sistema foi ganhando outras coisas e incorporando outras funcionalidades, né? A gente tem uma parceria com a escola de paisagismo, então vocês têm acesso aí aos programas para ver, para usar, para testar e tal. Até onde eu sei, tem uma matéria, pelo menos, que usa o Auto Landscape. Então, e vocês vão ter todos, né? Igual está aqui, né? Que eu tenho tudo da UE instalado nesse computador. Eu vou, dentre as coisas que a UE tem, vale a pena eu mostrar duas coisas. A gente tem uma revista, duas ou mais, né? A gente tem uma revista de paisagismo, chama AUE Paisagismo, essa revista que está aqui. Ela é online e gratuita. Aí a gente fez uma entrevista com a Simone esse mês. Mas, então, como ela é online e gratuita, vale a pena acompanhar. Se você entrar no site e deixar seu e-mail, quando você sai, você vai passar a receber o e-mail da revista todo mês, tá? Enfim, é gratuito, então não tem por que não se cadastrar. A gente tem também uma revista de irrigação, a UE Irrigação. A gente começou com software para paisagismo. E aí, depois fizemos um programa para irrigação de paisagismo, que é o Hidro, e no caminho a gente foi vendo que as pessoas que se interessam por irrigação, no começo a gente imaginou que o paisagista deveria fazer também o projeto de irrigação,
mas não aconteceu tanto dessa forma, né? E muita gente que foi para irrigação, muitos clientes nossos têm um perfil mais agrícola mesmo. Então, tem as duas revistas, vale a pena se inscrever também. O processo, se inscrever em uma, você vai receber as duas. A gente tem um portal que chama paisagismodigital.com, que também o acesso a ele é gratuito. A ideia do paisagismo digital, depois eu acabo mostrando um pouco melhor, mas ele tem o catálogo de plantas ornamentais e itens de paisagismo, o catálogo que a gente fez ao longo desses anos. Então, a ideia é que você veja o item e encontre aonde comprar, né? Porque se você vende algum item de paisagismo, você pode ir lá na plantinha, igual aqui essa pata de vaca, e se cadastra, eu vendo isso. Então, isso é legal, porque você consegue encontrar fornecedor e, às vezes, não é fácil encontrar fornecedor para aquilo que você está procurando, né? É comum você fazer um projeto a partir do que você encontrou para comprar, né? E não a partir do que você gostaria de usar. É o mais comum. Então, são conteúdos que estão aí disponíveis. Tem no site da UE também um outro... Aí o site da UE é o auesoftware.com. Aqui no menu, eu tenho ali, biblioteca gratuita. Também, como é gratuito, vale a pena entrar e ver se tem alguma coisa que te interesse, né? Mas a gente fez uma biblioteca de livros digitais, né? E-books, que você pode baixar e é gratuito, né? Tem alguns que são interessantes e pode trazer novidade ou acrescentar, somar na sua formação aí, ok? Sendo gratuito, não tem muito contraindicação, né? Bom, eu vou começar mostrando o programa de fotomontagem. A gente pensou, é o Photo Landscape. Ele começa aqui, eu começo escolhendo um template, né? Poderia pegar qualquer coisa aqui para jogar no fundo, mas eu vou fazer com fundo branco mesmo. A gente pensou no conjunto lá, no que a gente chamou de AUE Land Office, a gente pensou em fazer realmente um office, né? Um escritório da Terra. Quer dizer, ter programas integrados, um com o outro, que conversam, para todas as etapas do projeto. Então, a gente tem lá o projeto no CAD, a gente tem várias etapas, mas a primeira coisa que a gente faz na hora que está fazendo o projeto é ir lá ver a casa do cliente, fazer umas fotos, né, medir, faz foto, mede, tem uma conversa para saber o que ele quer fazer, o que ele não quer fazer, e daí a gente começa a ter ideias, né? Então, esse começo do trabalho é o estudo preliminar. O estudo preliminar, então, é a hora em que eu vou estar simplesmente brincando com as ideias. O Photo Landscape ele entrou nesse pensamento. Eu vou fazer um estudo preliminar, mas um estudo preliminar que eu possa mostrar para o cliente que já tenha alguma qualidade de apresentação profissional e eu aprovo o partido. Porque o que acontece? É comum o cliente não gostar de tudo que você fez na primeira conversa. Às vezes, ele pode até não gostar de nada, né? E mudar tudo. Então, se a gente fizer um estudo preliminar muito rápido, com pouco esforço, a gente pode economizar muitas horas de trabalho, né? Então, eu botei a minha foto do lugar e aqui do lado eu tenho uma biblioteca de itens de paisagismo. Aí tem plantas, mobiliário, todo tipo de mobiliário, tem pisos, divisores, que aí dentro dessa categoria tem um monte de coisa, símbolos, tá? Quer dizer, tá tudo aqui. Esse banco de dados, ele estou com, nesse computador, 3.002 plantas diferentes.
Então, tem muitos nomes, mas é 3.002 plantas. Então, é uma quantidade significativa das coisas que a gente encontra, o que a gente precisa, né? A ideia é eu vou usar, escolho e uso rapidamente. Então, eu vou pegar aqui uma grama. Não era exatamente essa que eu queria usar, mas eu vou usar essa grama esmeralda. Olha só, tudo isso aqui são fotos que eu já tenho dessa planta, já está lá no programa, para eu escolher qual que eu quero usar, né? Então, a, muito da velocidade que a gente ganha usando o programa vem disso, né? De uma biblioteca muito grande de coisas prontas para eu poder só escolher e botar aqui no meu projeto, né? Ah, a foto que eu queria não era dessa daqui, não. A foto que eu quero é essa daqui. Então, assim, eu fiz o polígono, selecionei ele e joguei a grama lá dentro. Quer dizer, aí agora sim eu consegui fazer um efeito aqui, um começo para minha intervenção nesse jardim, né? Aí eu vou fazer aqui uma outra intervenção. Então, tem algumas observações no final. Não é 3D, né? E não é exatamente um projeto técnico, né? Então, é um estudo preliminar. É como se eu estivesse desenhando. Quando eu estava lá na faculdade, a gente fazia os estudos preliminares à mão. Eu simplesmente pegava. Eu estou tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo, não funciona bem assim. Mas a gente simplesmente pegava o processo parecido, né? Eu jogo em cima da foto, pegava as linhas, jogava um papel transparente e fazia meu estudo preliminar aqui, como eu estou fazendo aqui. Com ideias, com desenhos, com rabiscos que a gente vai jogando mesmo em cima do lugar aqui. Poderia fazer dessa forma. Joguei outra planta, vou fazer uma passagem aqui um pouco mais. Vou acertar meus pontinhos aqui. Ok. Aí eu posso pegar um piso. No final eu dei uma volta danada para jogar uma outra brita aqui. E era mais ou menos o que tinha. Mas é mais a funcionalidade que eu estou querendo mostrar, mais do que necessariamente a, a escolha das coisas, né? Então eu vou jogando as coisas. Vou jogar uma palmeira. Vou voltar aqui para a planta. Essa aqui é a rabo de raposa. E eu vou pegar uma aqui. Eu gosto dessa aqui que já tem um brotinho, né? Bom, em termos de estudo preliminar, a ideia realmente te elimina o trabalho de você ter que ficar desenhando as plantas, mas desenha à mão. Então, eu tenho que dar escala nas coisas, eu tenho que colocar pessoas aqui. Uma fotinha do Heitor com essa mão no bolso. Então, a escala eu que coloco, ou você, né? Vou pegar um elemento que já vem muita coisa, um conjunto de coisas que aí já me dá uma sensação de pronta. E, enfim,
tá? O esforço é esse, o trabalho é ir, colocar, experimentar, mas aqui, voltando na explicação do motivo da existência do programa. Eu consigo chegar para o meu cliente, mostrar como está, eu consigo mostrar a ideia, e ele já vai me dar um feedback, se é mais palmeira, se ele quer mais tuia, e aí eu vou trocar as plantas, e aí ele vai conseguir comparar as ideias, né? Então, eu tenho aqui alguns exemplos. Essa própria montagem aqui da demonstração, era para me ter feito alguma coisa assim, né? Então, tem a brita, tenho aqui, mas eu tenho uma ideia, aqui eu tenho outra ideia, que eu usei aquele conjunto. Então, eu consigo apresentar dois ou três partidos para o cliente. E com um trabalho que vai me demorar, sei lá, meia hora, uma hora. Quer dizer, então nós paramos de falar em dias de trabalho para apresentar uma proposta e estamos falando em horas de trabalho para apresentar uma proposta. E isso é muito legal, porque você consegue dar velocidade, né? Eu acho que não tem mais como a gente fazer, né? Não tem mais como demorar, né? Você tem que ser muito ágil, né? Tá todo mundo esperando que tudo seja rápido, né? Então, aqui tem ela, como está essa casa e a intervenção que foi proposta, tá? É, aqui um efeito noturno, tá para fazer também, igual aqui, né? Um efeito das lâmpadas acendendo e tal. É só gastar um pouco mais de tempo, que também a intervenção, o piso entrou frente à casa. Esse aqui tem, a foto está aqui embaixo, ali de como está, né? Então, e já tem mais cara de projeto mesmo, né? E já veio com uma prancha montada, né? E tudo aqui foi construído em cima da fotomontagem. Voltou naquela de demonstração, outra situação de fotomontagem. O que é esse filme? Não quero mostrar isso. Ok? Alguma dúvida aí? Vou ir seguindo. Beleza. Eu tenho. Pode falar. Esse banco de dados dá para ser alimentado? Tipo, com foto minha, com... É a Dá para mesma ser... dúvida que eu ia falar Isso, também. isso. Não, eu te cortei. Pode... bom, esse banco de dados, olha, você vê que ele é extenso, né? Mas ele não está completo. É um banco de dados que a gente está trabalhando nele todo o tempo. Então, são dois caminhos que você vai ter. Olha só, tem 11 mil fotos aqui, né? 3 mil plantas e tal. São dois caminhos. Nessa seção aqui de banco de dados, você tem os programas que a gente usa aqui para cadastrar as coisas, tá? Então, você pode alimentar com as suas fotos e tal. E a gente tem esse cara aqui, ó, a UE Network. Quando você clica no UE Network, ele vai te dar a lista de coisas que a gente fez e deixou para download. Todo mês a gente tem deixado mais itens para download. Então, aqui nesse computador, olha, se eu pegar somente novos, eu já baixei quase tudo. Eram 139 coisas lá, coleções para baixar. Mas tem coisas de paisagismo aqui que eu ainda não baixei. E tem coisa de irrigação também que eu ainda não baixei aqui. Então, quando eu pegar aqui, ó, plantas, tem 16 flores. Então, tem aqui a coleção. Então, você tem os dois caminhos. Você tem o caminho que você mesma pode alimentar o banco de dados e tem um caminho que a gente está alimentando e você pode aproveitar desse trabalho que a gente está fazendo aqui. Entendi. Entendeu? Acaba que a nossa abordagem é um pouco mais centralizadora. A gente não fez vamos dizer, um site em que qualquer pessoa que usa o programa possa colocar coisas para qualquer pessoa poder baixar. A gente acabou centralizando, porque aí, se a gente centraliza, a gente garante a qualidade, né? Então, tudo que você for no nosso sistema lá e baixar vai ter sido bem recortado,
a foto tá ok, e quando for os outros programas, você vai ver que a qualidade do banco de dados vai ser ainda mais importante. Tá? Então, esse foi o Fotoland. Mas Agora, eu posso. Eu não entendi. Eu consigo alimentar para mim mesma com isso, alguma foto. Tipo assim, eu quero colocar, não sei, a família do cliente, alguma coisa para poder causar mais intimidade, eu consigo alimentar com isso. exatamente. Tá, obrigada. Tá? Só Não pegando é um esse processo gancho, muito fácil de inserir qualquer informação, porque eu já tentei fazer isso e também não consegui. E aí, no fim, a qualidade do bloquinho não é tão bom. Foi bem difícil para Aham. mim. Até depois fui Mas procurar, não achei mais. Eu acho que apagaram porque não estava legal. tá todo mundo com a câmera aberta, que bom. Então, o que eu estava falando, a gente cadastra todo mês. É difícil cadastrar. Não, não é difícil. É fácil cadastrar. É difícil fazer, né? Porque nós vamos entrar no Autoland e ele tem os blocos de CAD. Você fazer um bloco de CAD de qualidade é difícil, tá? Se você for na internet e baixar tudo que está lá, tem coisa que você joga no seu projeto e o seu projeto para de funcionar direito. Não sei se vocês já experimentaram por isso. Você pegar um arquivo lá da internet, um bloco de uma planta, você joga no seu projeto e aí a Ashura não funciona mais, o arquivo fica pesado, vem numa outra escala, se for mobiliário já não é do tamanho que o fabricante deu, tá? Então, assim, cadastrar no programa é fácil. Incluir, alterar, excluir. Mas fazer e ficar bom, né? Por isso que a proposta da gente é a gente está fazendo. Mas você consegue fazer. Não tem. Poderia, por exemplo, assim, a gente fazer uma demanda para vocês, mandar uma imagem do que quer que coloque, como que poderia ser, e aí vocês fazerem gerarem essa imagem? Não é assim. Pode fazer a demanda. Pode fazer a demanda. O que acontece com a gente é que as meninas estão fazendo o banco de dados. A gente já tem banco de dados, elas estão trabalhando, a gente tem material pronto meses, sabe? A gente tem um cronograma, elas estão seguindo de tudo. Então, o que pode acontecer é você fazer uma solicitação e demorar para a gente colocar, entendeu? A gente não tem uma. Imagino que seja bem difícil, porque é a infinidade de plantas, né? Sim. Isso. Planta ainda é mais complicado, porque planta Oi. eu tenho a foto, né? Planta eu tenho a E foto, eu tenho que ir lá, achar a planta bonita na natureza, fotografar, tem uma pessoa para identificar e ver se está certo a identificação, tem que preencher uma ficha para depois as meninas recortarem, para depois chegar no Fotoland. Então, esse processo, às vezes, é muito demorado mesmo, né? Mobiliário é mais fácil, né? A gente tem pego coleções de imobiliários por fabricante, né? Então, se você entrar na revista, a E-Paisagismo, olha só, esse mês nós publicamos 2 coleções, uma de plantas, diversas, tem umas maiores, outras menores, e outra de mobiliário. Esses até são os mobiliários genéricos, aí a gente fez tudo. A gente fez o desenho de CAD, a gente fez o desenho da planta baixa humanizada, a gente vai chegar lá. E o 3D, e fez os materiais para aplicar o material, e aí resolve os problemas de mapeamento de textura, né? Para que fique bom, né? Então, quando você pegar um bloco desse e jogar, tudo vai funcionar, fluido, vai estar, né? Esses aqui são coisas que fotografei na rua, né? Não necessariamente são coisas de uma marca específica. Essa coleção. Mas a gente faz coleções com as marcas, é o que está fazendo mais. tem Beleza? Eu vou. como remover um elemento da foto? Uma planta que já existe? Tem várias. Eu fechei aquela montagem lá, mas eu insiro de novo. Tem como fazer. Tem como fazer. Tá? Existem algumas limitações. Algumas coisas é fácil de tirar, outras coisas vão dar muito trabalho. Tá? Posso mostrar um pouco aqui.
Porque, na verdade, na foto, quando você tem um 3D, você tem atrás. Mas quando eu tenho a foto, eu não tenho atrás. Se eu tirar essa casa, eu não tenho atrás da casa para saber o que está lá, né? Então, para mim tirar a casa é difícil. Para mim Mas tirar se já tivesse uma árvore? essa árvore que está aqui atrás é fácil. Mas mesmo assim, tirar a árvore, assim, se eu simplesmente vier aqui e fizer um polígono em cima dela, eu deveria colocar alguma coisa, né? Na verdade, eu não tiro, né? O que eu faço é colocar outra coisa. Eu acho que o mais fácil seria fazer alguma coisa do tipo... do tipo assim, ó. Pegar um recorte desse céuzinho aqui, e jogar lá, entendeu? Ah, entendi. É substituir mesmo. Eu boto alguma coisa por cima. Te deu a sensação de que tirou aquela planta dali, né? Mas na prática eu peguei Sim. alguma coisa e joguei por cima. Tem outras formas de fazer. Essa daqui foi a mais rápida aqui, só para explicar, tá? Tá, obrigada. No geral, a gente vai cobrindo mesmo a foto, né? A gente vai cobrindo a foto. A gente tem muito material na internet. A gente tem Oi, muita tá me ouvindo? demonstração. Oi? A gente Estão tem me muitas ouvindo? demonstrações. Quem É que falou? minha internet está oscilando bastante. Já tentei fazer duas perguntas, mas não consigo. Até desliguei a câmera para ver se melhora Se melhora, né? a comunicação. Você, se ficar mais fácil, você pode fazer a pergunta no chat também, Tá certo. Mas se está tá? me ouvindo agora, como já foi Aproveita. feito, a minha curiosidade era em relação a se eu poderia ali alterar esse catálogo. Eu vi que de plantas tem bastante. Agora, de Uhum. residência, eu tenho falando em agilidade, né? Eu tenho como tirar a foto ali da residência do cliente, já fazer essa montagem ali na hora para ele ver como ficaria o jardim na residência dele. É isso. Foi isso exatamente que eu fiz aqui. Eu acabei fechando foto de novo. Dedo nervoso. Você vai fazer exatamente isso. Você vai lá com seu celular, faz uma foto da casa do cliente, joga aqui no Fotoland e aí vai trabalhando em cima da foto dele. A foto que eu usei aqui foi uma foto que está no meu computador, é só porque é isso, uma foto qualquer. Tem uma Ah, pastinha aqui, excelente. tá? Com várias imagens, aí a gente pegou uma foto dessa casa aqui, porque, sei lá, porque alguém escolheu aqui na empresa, e aí a gente vai trabalhando em cima. E aí a ideia, eu particularmente gosto sempre de mostrar como é que tá e partir aqui para minha intervenção, até para poder ficar buscando a referência de como está e o que eu estou intervindo, né? Então, esse é o processo mesmo da fotomontagem, tá? Aí eu vou seguir para o próximo programa. O outro programa que eu vou mostrar é o Auto Landscape. Ele está aqui no topo da tela. O Auto Landscape é esse cara. Eu clico aqui e eu vou abrir um programa de CAD. Eu tô testando esse BricsCAD como um substituto mesmo do AutoCAD. E ele está... nós estamos gostando muito dele aqui. Bom, então, o AutoLand ele vai trabalhar no desenho do AutoCAD. Tem esse desenho aqui, ele é um desenho normal de CAD, ele está organizado do jeito que a gente recomenda aqui na UE, que são as cores para dar espessura de linha, layers ali para organizar o desenho e tal. E uma parte do desenho já está feita. Eu vou desenhar só esse fundo aqui, só o quintal dessa casa, só para a gente ver como que é o jeito de usar o programa. Eu vou fazer um canteiro curvo
E aí eu vou usar comando de CAD mesmo. O que você sabe de CAD, se você já sabe, né? Ainda é útil, funciona, tudo igual. Mas aí a gente vai usar o AutoLand, que está aqui em cima, para colocar as coisas de paisagismo. Ele também leva lá o banco de dados, né, de plantas, mobiliários e tal. Eu posso fazer os filtros, isso eu nem cheguei a mostrar, mas eu posso pegar aqui, eu quero trabalhar só com grama, e aí eu tenho as minhas opções, eu posso pegar daqui agora uma grama e colocar aqui no meu terreno. Tem uma dica de CAD que é fazer isso aqui para poder o RET funcionar mais rápido, né? O jeito de trabalhar, então, eu vou botar uma Tagetes. O jeito de trabalhar vai ser bem tranquilo. Eu escolho aqui, eu tenho o catálogo, e aí eu tenho a minha representação gráfica, e depois aqui como que eu vou desenhar no CAD. Só desenhar no CAD, quer dizer, botar uma achura no CAD, não tem lá muita vantagem. O CAD bota achura facilmente. A questão do AutoLand é que ele vai colocar informação no desenho. E aí esse desenho deixa de ser um desenho burro e ele passa a ser um desenho inteligente. Então, se eu pegar esse botão aqui, ó, Informa, e clicar nessa achura, ele vai me falar que isso é uma zoísia matrela, que é a minigrama coreana. Ele vai me falar que tem, por exemplo, 27 metros quadrados naquele canteiro. Se eu pegar a minha Tagetes, olha lá, é essa planta aqui, eu tenho a ficha dela do meu lado aqui, eu posso consultar alguma informação, eu tenho 4,68 metros quadrados, e aí eu tenho o espaçamento aqui, vai ser importante, ele está falando que eu preciso de 60 mudas para encher aquele canteiro. Então, aqui eu já estou fazendo o meu quantitativo. Aí eu tenho uma vantagem em cima de trabalhar no CAD puro. Então, eu posso pegar aqui uma palmeira, eu vou pegar a fênix, mas eu vou usar aquela pequenininha, Robeline. Só para mostrar, eu botei planta de forração, aí agora eu vou pegar aqui umas plantas maiores, e aí eu vou clicando, e ele me deu... Quando colocou aqui, ele está respeitando essas especificações de projeto. A altura da muda, o espaçamento, o diâmetro da planta adulta, a altura da planta adulta, está aqui. Isso são dados que o programa tem que você pode alterar. E que, se você colocou pelo programa, ele está lá. É essa planta, é essa fênix, são 4 mudas ali. Eu falei do paisagismo digital, olha, se eu clicar aqui na fênix, ele joga lá para a página da Fênix no paisagismo digital, eu encontro aqui onde comprar. Então, isso tudo está integrado realmente com o programa. Eu vou fazer esse canteiro aqui com um piso, o processo vai ser o mesmo. Vamos ver se ele vai... foi até rápido. E eu vou colocar aqui também. Muito bom. Coloquei meu piso, coloquei grama, coloquei planta, né? Aí a próxima etapa do projeto é a gente ir lá documentar o projeto. Eu tenho esse botão-chave e eu posso vir aqui e já documentar o meu projeto todo, pegando aqui, ó, planta por planta, que eu peguei essa graminha. Aí sim eu estou vendo vantagem, porque para a gente fazer isso lá no CAD, sem plugin, a gente vai ter um trabalho muito grande, um trabalho que às vezes não compensa fazer, né? É aquele trabalho que o cliente não percebe, mas te dá muito trabalho e ele não quer pagar por isso, né? Então eu tenho aqui, ó, 4 metros quadrados da Tagetes Erecta, que é o TAR, 4 mudas da Fênix Robeline, 27 metros quadrados da Zoysia, está tudo aqui. Mas esse nome é um nome difícil de lembrar e tal. Eu posso mudar a configuração do programa e usar outra nomenclatura, nome popular, por exemplo, ou a gente pode simplesmente vir aqui nesse botão tabela, quantifica e gera legenda, e ele me trouxe, olha, tudo que a gente usou no projeto. E aí eu boto a tabela, que é o memorial botânico, né?
Então, ele botou a Ashura aqui, a Taget, sei lá, o código. Quer dizer, o cliente vai poder olhar aqui, vai ver CLRO. Ele vem aqui e descobre quem que é. Plus e Anan. E aí vem tudo, a altura da muda, o espaçamento, a altura que a planta atinge adulta, a quantidade, a área, a cor da flor, época de floração, o tipo, se é herbácea, arbusto, se é de sol, se é de sombra, meia sombra, se ela é nativa de que bioma brasileiro, e vem detalhes também e tal. Virou um tabelão, eu não preciso usar essa tabela inteira. Então, aqui na própria tela do Autoland, eu posso sumir com tudo e botar só o que eu quero. Eu vou botar a quantidade, a altura da muda. Fiz uma legenda bem mais simples e boto ela aqui. Ficou melhor para mim. Ok? Quer dizer, aqui já tenho um ganho de tempo em cima de fazer isso tudo aqui na mão, né? Mas ainda tem mais ganho de tempo, porque aqui no Autoland, a última coluna ali foi detalhes. Então, ele trouxe assim, detalhe de palmeira. Foi o único detalhe que ele trouxe associado. Ele tem um sisteminha de controle de detalhes, mas sabendo que precisa desse detalhe, ele bota o detalhe aqui na prancha. Então, esse detalhe está indo por conta da palmeira, da fênix. Aí vale a pena você cadastrar os seus detalhes, associar as plantas que você quer e não vai faltar, né? Tutorar a muda, esse tipo de coisa. Aí eu tenho aqui um outro aqui, fotos. Eu tenho a foto de cada planta que a gente usou no projeto. Eu venho aqui, vou falar quantas colunas. Ah, isso ainda não tinha testado nesse programa. Eu estou testando o BricsCAD, mas isso não funcionou. Não funcionou. Vou ter que arrumar isso, verificar isso depois. Ele coloca a tabela, né, com todas as fotos ali. Eu devo ter aqui alguma coisa de Autoland pronta. Autoland são esses aqui, né? Então, isso aqui é projeto de Autoland. Olha lá, com os detalhes aqui, as tabelas todas. É bem grande, né? Um clube, parece lá. Tem muita vaga, né, de estacionamento. Isso aqui é um resort. Taíba Beach. Aqui é um projeto executivo. Né? Eu gosto bastante desse tipo de desenho, porque aí não precisa nem mostrar a copa das plantas, é só a bolinha onde vai ser feito o plantio. Isso aqui no Autoland, quando eu pego a planta, eu escolho se eu quero usar o desenho preto e branco, olha, colorido, preenchido, ou se eu quero só usar o símbolo do desenho executivo. E aí ele não vai botar copa, ele vai desenhar só os pinguinhos ali. Então é uma representação de Autoland. Esse é o mesmo Taíba lá. Essa tabela aqui de fotos que não funcionou aqui no meu ZWCAD, tá? No CAD funciona, mas aqui... Ok. Aí a ideia do Autoland foi automatizar tudo aqui no meu projeto mesmo, né? No meu anteprojeto. Só que a gente apresenta para o cliente não necessariamente esse desenho. A gente tem a opção aqui do Visual Plan. Quando eu clico em Visual Plan, o Autoland já vai fazer o seguinte, ele vai gerar um arquivo para o Visual Plan poder... Vou fechar aqui, vou só minimizar. Abrir, olha, o Visual Plan já está importando aquele desenho. Foi só apertar o botão, ele trouxe aqui. Qual que foi a ideia do Visual Plan? A apresentação de projeto. Porque lá no CAD a gente está fazendo o projeto que vai dar o desenho de obra, o desenho executivo, lá no CAD. Mas o desenho para mostrar para o cliente, ó, se eu olhar só o meu 2D, olha só, eu tenho uma planta baixa mais interessante do que aquela outra planta baixa que estava lá. Né? Que aqui está a planta baixa do CAD, né? Eu posso explicar para o meu cliente que palmeira é essa. Mas se ele olhar
essa imagem aqui, a explicação fica melhor, né? As plantas aqui, né? Que eu estou botando a bromélia, embaixo tem uma casca de pinos, isso tudo fica mais fácil só na planta baixa. Só na planta baixa. E a casa está aqui, então vai me dar uma apresentação diferenciada. Mas o Visual Plan também tem o 3D junto. Então aqui ele pegou aquela biblioteca grande de plantas, aquelas 3.000, e a gente usou. Então, olha só, esse 3D dessa palmeira, eu esqueci o nome dessa palmeira aqui, Chamaerops humilis, sabe? Washingtonia. Eu acho que não, tá com a folha palmada, Washingtonia. né? Será? Não, uma Chamaerops humilis. É essa aqui, ó. Lembra o Washingtonia, mas a Washingtonia é maior. Pela cor da Da imagem folha, aparece a né? Washingtonia. A cor da Aham. folha. Mas é essa palmeira aqui, e ele está usando uma foto dela. Qual foto dela? Deve ser essa daqui, né? Então, assim, a gente usou a foto, né? Então, a foto, isso não é um modelo 3D dessa planta, é a foto dela, se você olhar de cima, tá vendo? Ele faz como se fosse um asterisco aqui, bota várias fotos em ângulos diferentes, mas o efeito aqui quando gira e tal, fica bem legal. De qualquer forma, a gente tem a representação gráfica de cada uma das plantas diferentes, né? Se esse mapa aqui não tiver tão legal, a gente tem outros mapas dessa mesma espécie. De repente eu posso botar ela menor, já vai ter outra situação. Isso aqui não ficou bom. Esse aqui está representando ela menor, poderia mexer no tamanho depois, né? Ou essa que eu usei, que foi uma boa opção para ela mesmo. Aí, na pergunta anterior da fotomontagem, né? Quando a gente faz a coleção de plantas, a gente já preparou tudo. A gente preparou isso aqui, né? A gente preparou essa foto aqui e a gente preparou lá o desenho lá no CAD também. Esse desenho, né? E outros, né? Você pode cadastrar também. A gente tem matérias, tutoriais e tal, mas se você conseguir alguma coisa nossa, vai ser mais fácil, né? Aí aqui no visual, para eu conseguir simplesmente mostrar rapidamente a minha ideia, dá para ficar no Visual Plan desenhando, a coisa do 3D, né? Vai te pedindo muito desenho, mas eu vou simplesmente colorir aqui, ou eu posso pegar um material, não vou usar isso aqui não, vai dar. Então, ó, eu tenho o meu volume da arquitetura, já mudou a minha situação, né? Eu tenho aquelas pessoas que estão aqui em símbolo. Eu posso botar aqui, botar o Heitor de novo. Eu botei na minha fotomontagem, vou botar ele aqui. Olha lá. Então, tá ali. Né? Botar a pessoa é legal porque aí te dá escala humana, né? Quando você tem pessoas botar 2 Heitor vai ser estranho. Vou botar HB. Né? Quando você bota mais pessoas aqui, você vai ter na escala mesmo do projeto, né? Tá vendo? E aqui atrás, por exemplo, aí tem muita coisa que daria para ficar brincando no Visual Plan, né? Se eu pegar essa Tagetes aqui, a gente consegue mudar a representação dela, botar ela em altura, porque fica mais interessante. E aí tem que ir construindo o resto da montagem, o resto do que eu não desenhei, né? Mas o processo é simples também, e eu estou lá ligado com a Autoland, eu cheguei aqui muito rápido. Né? O visual, depois eu posso montar minha prancha aqui, colocando uma viewport para poder
colocar a casa, né? Essa casa é horizontal, né? Ela ficaria melhor assim, né? E aí eu vou, imprimo para o cliente, mostro para ele e tal. Eu tenho algumas imagens do Visual Plan. Essa aqui, olha, é renderizada no Visual Plan. Isso é uma coleção, né, de mobiliários que a gente botou lá para download. Mas eu tenho algumas cenas mesmo aqui com ele. São essas imagens aqui. Porque aí eu acho que esse aqui não tem nenhuma. Eu acho que esse é esse terreno que eu estava mexendo, né? Mas tá vendo? Tem as palmeiras, aqui a planta baixa, outra planta baixa, né? Algumas cenas um pouco mais trabalhadas, né? Com água aqui, o céu, as plantinhas, quer dizer, é rápido. É rápido, é muito rápido. É o jeito mais rápido de fazer uma apresentação como essa. Não tem, com certeza não tem nada mais rápido. Pelo jeitão de trabalho, né? Então aqui tem essa outra. Isso é projeto de uma cliente aqui de um restaurante, né? Um negócio assim. Ok, deixa eu voltar aqui para o meu Visual Plan, né? Tá, aí para renderizar também não tem mistério, aqui é só escolher o ângulo, vir na abinha render e clicar em renderizar, né? E tem estudo de sombra, então posso pegar e falar, eu estou em Juiz de Fora, e aí depois eu venho a hora e o dia no ano, e aí eu consigo saber aonde vai estar o sol e a sombra, como é que vai estar, e aí dá para a gente fazer o estudo realmente de se está adequado ou não, né? Pelo menos ter a impressão ou saber o que é mais, onde vai estar mais luminoso ali no meu projeto, tá? Aí foi o Visual Plan. Do Visual Plan, eu posso vir aqui e salvar esse arquivo. Eu vou salvar no meu desktop. Tem um monte de arquivo salvo ali. Aula EPB. Salvei lá. Mas o interessante do Visual Plan é que o arquivo que a gente criou, aqui, aula EPB, eu posso abrir ele no programa de orçamento, no Calc. Olha só, esse é aquele arquivo que a gente desenhou. Eu comecei no Autoland, fui para o Visual Plan. É o arquivo. Aqui ele está me trazendo tudo que a gente usou. Olha. O piso, Afra HD 45, 25 metros quadrados, cimento, as cascas de madeira, 5 metros quadrados, a Cluse, Eufórbia, Neorregélia, está tudo ali. Muro, quantos metros de muro, né? Ele leva aqui também, o Calc abre a planta baixa, ele não abre o 3D daquele projeto, mas eu consigo olhar aqui, ó. É a planta que a gente estava vendo. A ideia do Calc é que tem escritórios maiores, né, e organizados, de forma que a pessoa que faz orçamento não necessariamente é quem faz o projeto. Então, se essa pessoa tem um arquivo do Calc, o Calc lá, ela consegue abrir o projeto, entender o projeto, para poder fazer o orçamento direitinho, né? O orçamento no Calc, ele é mais do que chegar aqui e colocar preço, né? Isso aqui é fácil de botar numa planilha. O legal aqui é que a gente tem composições associadas. Então, quando eu pego uma Chameropes humilis e venho aqui e mando gerar composições, olha só o que ele fez. Ó. A Chameropes está aqui, ó. Plantio de árvore palmeira. Se eu dou 2 cliques, o que é isso? É uma receita. É a receita de como você vai ir lá no chão e vai implantar essa planta.
A receita está assim, ó, fazer uma cova de 80 por 80 por 80, a muda entre 1,5 m e 2 metros, e lá você vai colocar tanto de NPK, de areia, de calcário, de esterco, e está aqui o valor unitário, está aqui as quantidades unitárias, está aqui os preços unitários, quanto está custando o quilo de NPK e tal. E aí, sabendo que eu vou ter essa quantidade, o programa já vem aqui e eu calculo os meus insumos. Então, eu sei que para fazer esse jardim eu vou precisar de 15 quilos de NPK, tanto de areia, de calcário e tal. Agora, eu tenho um orçamento muito mais próximo. Olha só, no meu rodapé aqui já tem lá 4.000 e poucos reais. Por que isso é legal? Aqui, olha, em orçamento, eu consigo salvar esses preços. Eu vim preenchendo os preços aqui, botei tudo 6, mas eu posso salvar, e eu vou salvar, por exemplo, aqui, ó, na minha empresa. Então, a próxima vez que eu abrir o projeto, vai ser só ler os preços da minha empresa, que ele vai preencher os preços aqui para mim. E eu já vou saber quanto que eu estou gastando. Então, eu posso ir lá, desenhar, com poucos cliques eu chego aqui e eu já sei se eu passei ou não do meu orçamento. Né? Porque o cliente fala quanto que ele pode gastar, né? E você tem que ir fazendo o projeto e o tempo todo controlando se você não passou do seu limite nesse orçamento. Né? Então, essa integração aqui do Calc funciona bem para você ir acompanhando o trabalho todo. O desenho do Outland foi isso, eu joguei para o visual para fazer o orçamento, mas aqui no alto, vou voltar com ele aqui. Aqui no alto, é só clicar em gerar orçamento que ele vai fazer o arquivinho lá do Calc também, e eu não precisaria... Eu não precisaria nem abrir no Visual Plan, não. Daqui ele já abre o Calc, eu posso ler os preços lá, que eu já pesquisei. Olha lá, veio o preço tudo em branco, eu posso vir aqui em orçamento, ler os preços, que eu só vejo em minha empresa, ok. Então, os preços preenchidos, está aqui. Por que deu diferença? Porque eu ainda não botei as minhas composições, os meus insumos. Agora deu lá o meu orçamento. Tá? Quer dizer, dá para ir batendo isso e muito rápido você saber se você passou da conta, se não passou da conta, se está dentro do preço que você tem, do orçamento que você tem, né? que é o mais importante, né? Não adianta você fazer um projeto maravilhoso que o cara não vai ter dinheiro para executar. Então, fica limitado, né? Aí aqui, por fim, na tela do sistema, eu ainda tenho 2 outros programas. Eu tenho o Hidro, que é irrigação, e eu tenho o Land Manager, que eu vou mostrar a carinha do Land Manager. O Land Manager é planejamento de obra. Vocês estão fazendo o curso tão longe ainda de mexer com planejamento de obra, mas a ideia do Land Manager é a gente pegar o desenho final lá do Calc ou do Visual Plan, trazer ele para cá e você ter os seus funcionários, cadastrar seus funcionários e fazer um controle de obra aqui. Porque, olha só, o projeto vem para cá, o projeto vem para cá, eu posso pegar cada elemento do meu projeto aqui, vamos pegar essas plantas aqui, e aí eu vou fazer o meu planejamento de tarefa. Eu vou criar uma tarefa aqui, por exemplo, plantio, em cima de cada elemento do projeto, determinando que funcionário vai fazer, que dia, e quer dizer, depois que eu estou com tudo pronto, eu consigo acompanhar tudo que foi feito, o dia que foi feito, tudo que foi planejado, como é que foi planejado, né? E o calendário todo da empresa e tal.
Eu vou deixar o Land Manager só nisso. E só vou mostrar a cara do hidro aqui, não vou mostrar ele, não. Então, o hidro está aqui. Ele é muito parecido, a interface com o Autoland. E esse projeto aqui é esse que eu estava mexendo e que foi até o fim e fez a irrigação junto. Então, o hidro, como funciona os dois na mesma base, que é o CAD, a gente pode vir aqui, sumir com as coisas de paisagismo e ver só as coisas de irrigação e por aí vai. Sumo com isso aqui. Meus elementos de irrigação estão aqui, né? Meu projeto de irrigação está aqui. É legal poder projetar os dois. Quando você vem em cima das coisas de irrigação ali, ele vai te dar o que que é, isso é um tubo. Mas o legal do hidro é que ele dimensiona o projeto para você. Então, nessa tela aqui ele tem tudo que é tubo, hidráulica no meu projeto, eu consigo vir aqui, calcular, aplico lá no meu projeto. Não sei se vocês vão ter matéria de irrigação, mas a parte toda chata da irrigação, a parte mais chata, que é fazer conta, né? O hidro já faz para você ali. Então, na tela lá de dimensionamento, né? Quando eu calculo aqui, eu já tenho... Era para ter aberto uma janela em algum lugar aqui. Abriu no outro monitor ali. Olha lá, dá a memória todinha de cálculo, de setor por setor, da válvula, vazão, não sei o que e tal. Ok? Acelerei no final porque eu estou dando 1 hora que a gente começou, então eu queria manter nessa 1 hora, né? Mais do que isso, acho que vai todo mundo começar a ficar com sono. E aí, como é que foi? Eu achei maravilhoso, eu gostaria de adquirir. Excelente, gostei bastante. Que Estou bom. apaixonada. Como que faz para poder... É um software que a gente compra? Como que faz para ter acesso a ele? Peraí, que eu quero Na verdade, o que eu estou querendo mesmo aqui é parar de compartilhar minha tela, sabe? Tem aí, ô, Guilherme, o lugar certinho que está compartilhando. Se você clicar nele, você para de compartilhar. Pois é. E é isso que Não eu está ainda dando falei. certo? Você sabe Né? melhor do que eu isso. Pois é. Ainda falei, vamos usar o Zoom, que eu conheço, mas eu já não conheço. É, Consegui. Consegui. Melhor. Deu certo, né? Os programas da OE são comercializados, a gente faz para vender, a gente vive de vender software. A gente tem uma parceria com a escola de Brasília. Então, vocês vão fazer a matéria lá de projeto, né, usando o programa, né? Então, a gente tem uma facilidade lá na hora que está fazendo a matéria. Para quem é aluno da escola também, se quiser comprar a licença estudantil, também encaixa na licença estudantil, tá? Sendo aluno da escola. Então, são duas possibilidades. Quando vocês fizerem a matéria, vocês vão ter o software para usar, tá? Vai ser, naquele período, vai ser gratuito. Então, mas aí tem que ver quando vai ser a matéria. Oba! Hã?
Que eu sei que não tem sempre, né? Não é todo ano, eu não sei como é que está funcionando aí. Tá? Mas sendo um É aluno porque depende matriculado, do curso, mas aí eu converso com elas depois. Depende porque a gente não tem todos no mesmo curso, mas enfim, né? eu sei que não é assim tão simples, É, mas... vou dar meu depoimento porque eu uso, né, gente, o Auto Landscape, eu uso hoje os meus parceiros que fazem projetos comigo, uso de irrigação também, né? Esse de fotomontagem eu antes tinha um problema com ele, agora eu já consigo também usar e facilita muito pela rapidez, né? Então depende muito do cliente, né, Guilherme? Tipo de cliente da gente, quanto tempo a gente tem, né? Mas Aham, o Auto Landscape, eu falo assim, a gente ganha um tempão, né? É muito bom. ganha um tempão, ganha um tempão. Eu, na minha cabeça, acho que não vale a pena ser paisagista sem usar o Auto Landscape. É sofrer muito, né? Eu Ficar não fazendo faria, tudo. assim. No final, assim, já que ficou contando história, né? A história do Auto Landscape foi o seguinte: quando eu entrei na faculdade, eu entrei no escritório escola da faculdade, né? Eu fiz arquitetura, né? E aí o professor que coordenava, ele era paisagista, e aí a gente pegou o paisagismo do campus para fazer, né? E a Universidade Federal de Juiz de Fora tem um campus maravilhoso, assim, grande, grande, muito grande. O de Brasília é maior, mas é grande, bastante grande. E na época a gente fez o projeto, não tinha nem AutoCAD, então a gente fez todo na mão, né? E a gente usava um monte de livro, um monte de catálogo para escolher as plantas. E aí, quando tudo ficou pronto, a gente descobriu que não tinha muda. Então, a gente fez de novo, né? Então, a gente ficou mais contando bolinha colorida, sabe? O projeto de paisagem virou um negócio horrível, assim, uma sensação desagradável de ficar contando bolinha e fazendo tabelinha para poder trocar as espécies. Aí, ali começou a ideia de fazer alguma coisa que fosse mais fácil, né? E é mais fácil, né? Então, tudo é possível aí, assim, a gente tem esses dois caminhos, né? Você se enquadra no estudantil, a gente tiver interesse, a gente vê alguém do comercial para conversar, tá? E durante a matéria, lá, os meses da matéria, tem a nossa parceria. Eu acho que vale a pena mesmo, assim, usar o programa, acho que vai dar um ganho muito grande de tempo. Não tem muito como fazer sem isso, não. Não vejo sentido mesmo, não. É muito sofrimento, é muito sofrido, o trabalho fica sofrido, né? Você acaba perdendo o prazer, né? Sabe, a parte de prazer você não tem tempo para fazer. Você está montando tabela, você está contando bolinha. E você não pode nem botar um estagiário, falar, o estagiário custa barato, você bota ali para ficar contando. Porque se ele contar errado, quem vai se lascar é você, né? E ele não vai contar aquilo direito, porque ele está contando e pensando na festa, no baile, no PA. Ele não está, né? Então é diferente o comprometimento, né? Apesar do trabalho. Enfim, é isso. Só dar um recado para as meninas aí que estão interessadas, para elas me mandarem um recado, né? Mandar um oi lá no WhatsApp, que eu explico para elas como que elas podem fazer e tal. E aí Isso. eu aciono vocês, Guilherme, para elas Isso, é só me mandar a poderem. lista lá, né? Nome, e-mail, que a gente vai e tira a licença para elas, tá? Uhum. Tranquilo, muito bom. Ok? Alguém, mais alguma pergunta? Não? Satisfeita aqui, muito bom. Então tá bom, Que ótimo. é ótimo. Obrigado, então, pela paciência de vocês, pelo convite da Simone, e até, Foi e até o ótimo. Depois nós vamos próximo. fazer uma aula mesmo para você com a turma, te dar um trabalhinho a mais. Tá bom, tá bom. Tá bom? Guilherme, Pode muito chamar. obrigada, tá, por ter aceito o convite. Obrigado, pessoal, que está participando, né? E lembrando que a gente vai deixar gravado, então todo mundo vai ficar sabendo Isso. que tem como entrar em contato, adquirir e tal. Ok? Tá bom? Obrigada. Boa noite, Obrigado, pessoal. gente. Boa noite. Até.
Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Obrigada.